O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da Igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Josafá, rei de Judá, estava desolado. Os exércitos inimigos aproximavam-se e parecia não haver esperança de os vencer. Então Josafá apregoou Jesus em todo o Judá. Está em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. O povo começou a fluir ao templo para suplicar ao Senhor misericórdia e livramento. Josafá, enquanto presidia ao serviço de oração, pediu a Deus que mudasse as circunstâncias. Orou: porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não tinha Deus protegido especialmente o seu povo no passado? Não tinha dado aquela terra ao seu povo escolhido? Por isso Josafá implorou: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Enquanto todo o Judá se encontrava ali diante do Senhor, levantou-se um certo Jazil. A sua mensagem trouxe ânimo e orientação ao povo temeroso. Disse ele: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor, porque o Senhor será convosco. Pela manhã, o rei Josafá disse às suas tropas: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Este rei acreditou tão completamente naquele mal conhecido profeta, Jaziel, que substituiu a primeira linha do exército por um coro, louvando ao Senhor e à beleza da sua santidade. Enquanto os hinos de fé se faziam ouvir, o Senhor estava à obra, lançando a confusão entre os exércitos aliados contra Judá. Tão grande foi a chacina que nenhum escapou. Deus falou pela boca de Jaziel naquele momento especial. Os profetas tiveram um papel vital, tanto no tempo do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas deixou a profecia de funcionar quando ficou concluído o canone bíblico. Para encontrarmos a resposta, recapitulemos a história profética. O dom de profecia nos tempos bíblicos. Embora o pecado tenha tornado impraticável o contacto pessoal direto entre Deus e os seres humanos, vemos em Isaías capítulo 59, versículo 2, Deus não cortou a sua relação com a humanidade. Pelo contrário, desenvolveu outros meios de comunicação. Começou a enviar as suas mensagens de ânimo, advertência e reprovação por intermédio de profetas. Nas Escrituras, um profeta é alguém que recebe comunicações da parte de Deus e as transmite ao seu povo. Os profetas não profetizavam por iniciativa própria, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente uma tradução do hebraico Nabi. O seu sentido está expresso em Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta, Nabi. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão
teu irmão falará a Faraó. A relação de Moisés com o Faraó era como a de Deus com o seu povo. E assim como Arão transmitia as palavras de Moisés a Faraó, do mesmo modo o profeta comunicava as palavras de Deus ao povo. O termo profeta designa, portanto, um porta-voz de Deus, por incumbência divina. A palavra grega equivalente à hebraica nabi é propetes, de onde vem a palavra profeta, vidente. Uma tradução do hebraico roek. Em Isaías, capítulo 30, versículo 10, ou Resh Shozes. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 11, e 2 de Reis, capítulo 17, versículo 13. É ainda outro termo para designar pessoas que possuem um dom profético. Os termos profético, profeta e vidente têm uma relação muito próxima. A Escritura explica. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. A designação de vidente realçava a recepção da mensagem divina pelo profeta. Deus mostrava aos olhos ou à mente dos profetas a informação que queria que estes transmitissem ao seu povo. Ao longo dos anos, Deus tem dado revelações da sua vontade para o seu povo, por intermédio de pessoas com o dom de profecia. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amos, capítulo 3, versículo 7. E Hebreus, capítulo 1, versículo 1. As funções do dom profético no Novo Testamento. O Novo Testamento atribui à profecia um lugar preeminente entre os dons do Espírito Santo, classificando-a uma vez em primeiro lugar e duas em segundo, entre os ministérios mais úteis à Igreja. Pode-se ver no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e Efésios, capítulo 4, versículo 11. E insta com os crentes para que desejem especialmente este dom. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 29. O Novo Testamento sugere que os profetas tiveram as seguintes funções. Ajudaram a fundar a Igreja. A Igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Iniciaram a primeira ação missionária. Foi por intermédio de profetas que o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Atos Apóstolos capítulo 13, versículo 1 e 2. E deu instruções sobre onde os missionários deveriam trabalhar. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 ao 10. Edificaram a igreja. O que profetiza, edifica a igreja, disse Paulo. As profecias dirigem-se aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 4 e 3. Em conjunto com outros dons, Deus deu a profecia à igreja para preparar os crentes para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Uniram e protegeram a igreja. Os profetas ajudaram a conseguir a unidade da fé. Protegeram a igreja contra as doutrinas falsas, para que os crentes deixassem de ser meninos atirados para um e para o outro lado, pelas ondas e empurrados para aqui e para ali, por todos os ventos de doutrina e pela astúcia e habilidade dos homens nas suas maquinações traiçoeiras. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Deram aviso de dificuldades futuras. Um profeta do Novo Testamento avisou que se aproximava uma fome. Atendendo a esse aviso, a Igreja organizou um programa de auxílio destinado a socorrer os que sofriam por causa da fome.
Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Outros profetas avisaram Paulo de que seria preso e encarcerado em Jerusalém. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23 e Atos Apóstolos, capítulo 21, versículo 4. 4, 10 e 14. Confirma a fé em momentos de controvérsia. Por ocasião do primeiro concílio da Igreja, o Espírito Santo guiou a Igreja na decisão sobre a controvertida questão da salvação dos cristãos gentios. Seguidamente pelos profetas, o Espírito reconfirmou os crentes na verdadeira doutrina, depois de haverem comunicado a decisão do concílio aos membros da Igreja. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram a confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32. O dom profético nos últimos dias. Muitos cristãos creem que o dom de profecia terminou no fim da era apostólica. A Bíblia, porém, revela a necessidade especial que a Bíblia tem da direção divina durante a crise do tempo do fim. Ela testifica dessa constante necessidade e da providência tomada para a concessão do dom profético depois da época do Novo Testamento. Continuidade dos dons espirituais. Não existe qualquer evidência bíblica que Deus houvesse de retirar os dons espirituais que deu à Igreja antes de estes se cumprirem a sua função, a qual, segundo Paulo, era de levar a Igreja à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Dado que a Igreja ainda não atingiu esta experiência, continua a precisar dos dons do Espírito. Estes dons, incluindo o de profecia, continuarão a operar em favor do povo de Deus, até que Cristo volte. Consequentemente, Paulo advertiu os crentes: não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 20. E aconselhou: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Estes dons nem sempre se manifestaram abundantemente na Igreja cristã. Após a morte dos apóstolos, os profetas gozaram de respeitabilidade em muitos meios, até ao ano 300 d.C. Mas o declínio da espiritualidade na Igreja e a resultante apostasia levaram a uma diminuição tanto da presença como dos dons do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, os falsos profetas provocaram uma perda de confiança no dom profético. O declínio do dom profético durante certos períodos da história da Igreja não significa que Deus o tenha retirado definitivamente. A Bíblia indica que com a aproximação do fim este dom estará presente para ajudar a Igreja durante esses tempos difíceis. Mas, mais do que isso, ela aponta para um aumento da atividade deste dom. O dom profético nas vésperas da segunda vinda de Jesus. O dom profético nas vésperas da segunda vinda de Jesus. Deus deu o dom profético a João Batista para anunciar a primeira vinda de Cristo. De modo semelhante, podemos esperar que ele envie de novo o dom profético para proclamar a segunda vinda, a fim de que todos tenham a oportunidade de se preparar para o encontro com o Salvador. Com efeito, Cristo menciona o aparecimento de falsos profetas como um sinal de estar próximo à sua vinda. Mateus, capítulo 24, versículo 11 ao 24. Caso não devesse existir verdadeiros profetas, teria
O dom profético nas vésperas da segunda vinda de Jesus. Deus deu o dom de profecia a João Batista para anunciar a primeira vinda de Cristo. De modo semelhante, podemos esperar que ele envie de novo o dom profético para proclamar a segunda vinda, a fim de que todos tenham a oportunidade de se preparar para o encontro com o Salvador. Com efeito, Cristo menciona o aparecimento de falsos profetas como um sinal de estar próximo a sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 24. Caso não devesse existir verdadeiros profetas durante o tempo do fim, Cristo teria advertido contra qualquer pessoa que pretendesse ter esse dom. O seu aviso contra os falsos profetas implica a existência igualmente de profetas verdadeiros. O profeta Joel predisse um derramamento especial do dom profético imediatamente antes da volta de Cristo. Disse ele: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 31. O primeiro Pentecostes viu uma notável manifestação do Espírito Santo. Pedro, citando a profecia de Joel, fez notar que Deus havia prometido essas bênçãos. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao 21. No entanto, podemos perguntar se a profecia de Joel terá tido o seu cumprimento definitivo no Pentecostes, ou se deverá ter ainda um outro cumprimento mais completo. Não existem quaisquer provas de que os fenómenos no Sol e na Lua de que falou Joel se tenham verificado antes ou logo após esse derramamento do Espírito. Estes fenómenos só vieram a verificar-se muitos séculos mais tarde. O Pentecostes foi, portanto, apenas um antegozo da manifestação completa do Espírito, antes do segundo advento. Como a chuva temporânea da Palestina caía no outono, pouco depois de feitas as sementeiras. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes inaugurou a dispensação do Espírito. O cumprimento final e completo da profecia de Joel corresponde à chuva seródia, que caindo na primavera fazia amadurecer o grão. Joel, capítulo 2, versículo 23. Semelhantemente, a concessão final do Espírito de Deus terá lugar imediatamente antes da segunda vinda de Cristo, após o predito sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Mateus, capítulo 24, versículo 29, Apocalipse, versículo 6, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Como a chuva seródia, este final derramamento do Espírito fará amadurecer a seara na terra. Mateus, capítulo 13, versículo 30 e 39. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32. O dom profético na igreja remanescente. O capítulo 12 de Apocalipse revela dois principais períodos de perseguição. Durante o primeiro, que se estende de 538 depois de Cristo, a 1798 depois de Cristo. Está em Apocalipse no capítulo 12, versículo 6 ao 14. Os crentes fiéis sofreram uma perseguição intensa. De novo, antes da segunda vinda de Jesus, Satanás atacará o resto da sua semente. A igreja remanescente que recusa retirar a sua lealdade a Cristo. O Apocalipse caracteriza os crentes fiéis que formam o remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse,
capítulo 12, versículo 17. Que a frase, o testemunho de Jesus, se refere à revelação profética. Depende-se claramente de consequentes conversações entre o anjo e João. Perto do fim do livro, o anjo identifica-se como seu conservo e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. Estas expressões paralelas tornam claro que são os profetas que têm o testemunho de Jesus. Isto explica a declaração do anjo de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Comentando este texto, James Moffat escreveu: porque o testemunho de isto é dado por Jesus, ou seja, constitui o espírito de profecia. Isto é, define especialmente os irmãos que têm o testemunho de Jesus como possuidores de inspiração profética. O testemunho de Jesus é praticamente o mesmo que Jesus a testemunhar. É a autorrevelação de Jesus, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. De vida, em última análise, é Deus que move os profetas cristãos. Assim a expressão o Espírito de Profecia pode referir-se, primeiro, ao Espírito Santo, que inspira os profetas. Segundo, a operação do dom de profecia. Terceiro, ao próprio meio ou método da profecia. O dom profético, o testemunho de Jesus à Igreja, utilizando o meio da profecia, constitui uma característica distinta da Igreja remanescente. Jeremias associa a extinção da profecia à inexistência da lei. Não há lei, nem acha visão alguma do Senhor os seus profetas. O Apocalipse identifica a posse de ambos estes elementos como uma característica da Igreja do tempo do fim. Os seus membros guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dom profético. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Deus deu dom profético à congregação, ou seja, à Igreja, do êxito, para organizar, instruir e guiar o seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 38. O Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Oséias, capítulo 12, versículo 13. Não é, pois, surpresa encontrar esse dom entre aqueles que estão envolvidos no êxito final, a fuga do planeta Terra, poluído pelo pecado, para Canaã celestial. Este êxito que se seguirá ao segundo advento é o completo cumprimento de Isaías, capítulo 11, versículo 11. Há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem. Socorro na crise final. As Escrituras revelam que o povo de Deus nos últimos dias da história da Terra experimentará toda a ira do poder do dragão satânico na sua tentativa final de os destruir. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Este será um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Para os ajudar a sobreviver neste conflito, o mais intenso de todos os tempos, Deus deu aos seus filhos a certeza que não estariam sós. O testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, guia-luzia em segurança até ao objetivo final, a reunião com o Salvador na sua segunda vinda. A seguinte ilustração explica a relação entre a Bíblia e as instâncias pós-bíblicas do dom profético. Suponhamos que vamos partir para uma viagem. O proprietário do navio dá-nos um livro com instruções, dizendo-nos que o mesmo contém as instruções suficientes para toda a nossa viagem e que, se o seguirmos, chegaremos em segurança ao nosso porto de destino.
Tendo soltado as velas, abrimos o nosso livro para sabermos o que ele diz. Descobrimos que o seu autor estabelece princípios gerais para nos orientarmos na viagem e instruir-nos tanto quanto possível, prevendo as várias contingências que poderão surgir até ao fim da mesma. Mas também nos diz que a última parte da viagem será particularmente perigosa, que a configuração da costa muda continuamente, devido a areias movediças e a temperaturas. Mas para essa parte da viagem, diz ele, providenciei um piloto que se reunirá a vós e vos aconselhará de acordo com as circunstâncias que vos rodearem. E os perigos que houver, tereis de atender ao que ele vos disser. Com estas indicações, atingimos os tempos perigosos e especificados, e o piloto, conforme fora prometido, aparece. Mas há alguns elementos da tripulação a quem oferece os seus serviços insurgem-se contra ele. Temos o livro original, com as instruções, dizem, e isso nos basta. Confiemos nele, e só ele, e não queremos nada de si. Quem, neste caso, segue à risca o que vê no livro de instruções? Os que rejeitam o piloto, ou os que aceitam tal como estava previsto no dito livro, a vós de julgarem. Os profetas pós-bíblicos e a Bíblia. Foi o dom profético que produziu a própria Bíblia, na época pós-bíblica. Ele não deve superpor-se ou acrescentar qualquer coisa às Escrituras, porquanto o canone sagrado está agora encerrado. O dom profético funciona no tempo do fim de um modo semelhante àquele como funcionou no tempo dos apóstolos. A sua função é de exaltar a Bíblia como base da fé e da prática, e explicar os seus ensinos e aplicar os seus princípios à vida diária. Empenha-se em estabelecer e edificar a Igreja, tornando-a apta a cumprir a missão que Deus lhe confiou. O dom profético repreende, adverte, conduz e anima tanto os indivíduos como a Igreja, protegendo-a da heresia e unindo-os na verdade da Bíblia. Os profetas pós-bíblicos funcionam de modo muito semelhante a profetas como Natã, Gad, Asaf, Semaias, Azarias, Eliezer, Aias, Obed, Miriam, Débora, Hulda, Simeão, João Batista, Agabo, Silas, Ana e as 4 filhas de Filipe que viveram nos tempos bíblicos, mas cujos testemunhos nunca fizeram parte da Bíblia. O mesmo Deus que falou por intermédio dos profetas, cujos escritos estão na Bíblia, também inspirou estes profetas e profetisas. As suas mensagens não contradisseram a revelação divina anteriormente registada, a prova do dom profético, porque a Bíblia previne que antes da volta de Jesus se hão de levantar falsos profetas. Devemos investigar cuidadosamente todas as alegações de dom profético. Não desprezeis as Escrituras, disse Paulo, mas pondo tudo à prova, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda a espécie do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 ao 22. 1 João capítulo 4, versículo 1. A Bíblia especifica várias diretrizes segundo as quais podemos distinguir o dom profético genuíno do espúrio. A mensagem concorda com a Bíblia. Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz nelas. Isaías capítulo 8, versículo 20. Este texto explica que a mensagem de qualquer profeta deve estar em harmonia com a lei de Deus e o testemunho de toda a Bíblia. Um profeta. A mensagem concorda com a Bíblia. Há lei e há testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Este texto explica que as mensagens de qualquer profeta devem estar em harmonia com a lei de Deus e o testemunho de toda a Bíblia. Um profeta posterior não deve contradizer os anteriores. O Espírito Santo nunca contradiz o testemunho que antes deu, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação.
Tiago, capítulo 1, versículo 17. As predições revelam-se verdadeiras. Como conhecemos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Jeremias, capítulo 28, versículo 9. Ainda que as predições possam compreender uma porção relativa pequena da mensagem profética, a sua exactidão deve ser demonstrada. A encarnação de Cristo é reconhecida. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Esta prova exige mais do que simples reconhecimento de que Cristo viveu na terra. O verdadeiro profeta tem de confessar e estar de acordo com o ensino bíblico da encarnação de Cristo. Deve acreditar na sua divindade e pré-existência, no seu nascimento virginal, na sua verdadeira humanidade, na sua vida sem pecado, no seu sacrifício expiatório, na sua ressurreição e ascensão, no seu ministério intercessório e na sua segunda vinda. O profeta produz frutos bons ou maus. A profecia vem por intermédio de homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Podemos distinguir os falsos profetas pelos seus frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, diz Jesus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16 e Mateus capítulo 7, versículo 18 ao 20. Este conselho é crucial para se avaliar a pretensão de um profeta. Fala em primeiro lugar da vida do profeta. Não quer dizer que o profeta tenha de ser absolutamente perfeito. A Escritura diz que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Mas a vida do profeta deve caracterizar-se pelo fruto do Espírito, não pelas obras da carne. Em segundo lugar, este princípio tem que ver com a influência do profeta sobre os outros. Que resultado se verificam na vida daqueles que aceitaram suas mensagens? Prepararam elas o povo de Deus para o serviço missionário e contribuem para a unificação da fé dos crentes. Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 16. Qualquer pessoa que diga possuir o dom profético deve estar sujeito a provas bíblicas. Se este homem ou mulher provar e estar à altura destas normas, poderemos ter a certeza de que o Espírito lhe deu realmente o dom de profecia. O Espírito de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O dom de profecia esteve ativo no ministério de Ellen White, um dos membros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela deu instruções inspiradas ao povo de Deus, vivendo durante o tempo do fim, o mundo da primeira metade do século XIX, quando Ellen White começou a transmitir as mensagens da parte de Deus. Era um mundo de homens. Como mulher, teve de submeter a sua vocação profética a um exame minucioso. Depois de passar as provas bíblicas, ela continuou a exercer o seu dom espiritual durante 70 anos. Desde 1844, quando tinha 17 anos, até 1915, ano da sua morte. Teve mais de 2.000 visões durante esse tempo. Viveu e trabalhou na América, na Europa e na Austrália, aconselhando e estabelecendo um novo trabalho, pregando e escrevendo. Ellen White nunca assumiu o título de profetisa, mas não objetava quando outros lhe atribuíam. Eis a sua explicação. No princípio da minha juventude, perguntaram-me várias vezes se eu era profetisa. Respondi sempre que era a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado profetisa, mas nunca reclamei.
para mim esse título? Por que razão nunca disse que era profetisa? Porque nos tempos atuais, muitos que abertamente pretendem ser profetas são o opróbrio para a causa de Cristo, e porque a minha obra inclui mais do que aquilo que a palavra profeta significa, reclamar para mim a designação de profetisa foi coisa que nunca fiz. Se os outros me atribuem esse título, não discuto com eles, mas o meu trabalho tem abrangido tantas facetas que não posso chamar a mim mesma outra coisa que não seja uma mensageira. A aplicação das provas proféticas. De que modo corresponde o ministério de Ellen White às exigências das provas bíblicas para um profeta? A harmonia com a Bíblia. A sua abundante produção literária inclui dezenas de milhares de citações bíblicas, muitas vezes acompanhadas com minuciosas exposições. O exame cuidadoso tem revelado que os seus escritos são coerentes, exatos e totalmente concordantes com a Escritura. A exatidão das predições. Os escritos de Ellen White contêm um número relativamente pequeno de predições. Algumas estão agora a cumprir-se, outras aguardam ainda o seu cumprimento, mas aquelas que podem ser submetidas à prova têm-se cumprido com extraordinária exatidão. Seguem-se dois exemplos que revelam a profundidade do seu discernimento profético. O desenvolvimento do espiritismo moderno, em 1850. Quando o espiritismo, movimento que prega a comunicação com o mundo dos espíritos e com os mortos, começava a dar os primeiros passos. Ellen White identificou como um engano dos últimos dias e predisse o seu desenvolvimento. Embora naquela altura o movimento fosse declaradamente anticristão, ela predisse que esta hostilidade haveria de modificar-se e que ele se tornaria respeitável entre os cristãos. Desde então o espiritismo tem se espalhado pelo mundo inteiro, ganhando milhões de adeptos. A sua atitude anticristã modificou-se com efeito. Muitos dizem ser espíritos cristãos, afirmando que têm a verdadeira fé cristã e que os espíritos são os únicos crentes que utilizam os dons prometidos por Cristo, com os quais curam os doentes e que demonstram uma existência futura consciente e progressiva. Chegam mesmo a afirmar que o Espiritismo nos transmite o conhecimento de todos os grandes sistemas de religião. Ainda mais, nos dá um maior conhecimento da Bíblia cristã do que todos os comentários juntos. A Bíblia é um livro de Espiritismo. Estreita colaboração entre os protestantes e católicos romanos. Durante a vida de Ellen White existiu sempre um abismo entre protestantes e católicos romanos, que parecia excluir qualquer cooperação entre os dois grupos. O anticatolicismo era feroroso entre os protestantes. Ela profetizou que grandes mudanças no seio do protestantismo haveriam de levar a um afastamento da fé e da reforma. Consequentemente, as diferenças entre os protestantes e católicos haveriam de reduzir-se, levando à transposição do abismo que se esperava um do outro. Depois da sua morte, temos assistido à instauração do movimento ecuménico, à fundação do Conselho Mundial das Igrejas, ao Concílio de Vaticano II da Igreja Católica e à nova atitude dos protestantes, ignorando e rejeitando até as ideias da reforma sobre a interpretação profética. Estas importantes mudanças têm derrubado as barreiras entre protestantes e católicos, levando-os uma vez mais maior cooperação. O reconhecimento da encarnação de Cristo. Ellen White escreveu extensivamente sobre a vida de Cristo, o seu papel como Senhor e Salvador, o seu sacrifício expiatório na cruz e o seu atual ministério de intercessão dominam toda a obra literária da escritora. O livro O Desejo de Todas as Nações tem sido considerado um dos tratados mais espirituais sobre a vida de Cristo. Enquanto aos pés de Cristo, o seu livro mais divulgado tem conduzido milhões de pessoas a uma relação mais profunda com ele. As suas obras descrevem claramente Cristo
como sendo completamente Deus e completamente homem. As suas equilibradas exposições concordam inteiramente com os pontos de vista bíblicos, evitando cuidadosamente salientar mais uma natureza do que a outra, um problema que tanto controvérsia tem suscitado ao longo da história do cristianismo. Todo o tema do ministério de Cristo é abordado por ela de um modo prático. Qualquer que seja o aspecto tratado, a sua primeira preocupação é levar o leitor a uma relação mais íntima com o Salvador. A influência do seu ministério passou mais de um século desde que Ellen White recebeu o dom profético. A sua igreja e a vida daqueles que atenderam aos seus conselhos revelam o impacto da sua vida e mensagem. Embora nunca tenha ocupado uma posição oficial, não tenha sido um ministro ordenado e nunca tenha recebido um salário da igreja até depois da morte do marido, a sua influência moldou a igreja adventista do sétimo dia, mais do que qualquer outro fator, excepto a Bíblia. Ela foi a força motriz que fez estabelecer a obra de publicações da igreja, escolas, a obra médico-missionária e o programa missionário mundial que tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma das mais vastas organizações missionárias protestantes do mais rápido crescimento. O material que escreveu abrange mais de 80 livros, 200 folhetos e panfletos e 4.600 artigos em periódicos. Sermões diários, testemunhos especiais e cartas compreendem outras 60.000 páginas de material manuscrito. O conjunto de assuntos abrangidos por este material é assombroso. Os seus conhecimentos específicos não se limitam apenas a alguns campos restritos. O Senhor deu-lhe conselho em matéria de saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério das publicações, dieta apropriada, trabalho médico e muitas outras áreas. Talvez os seus escritos no campo da saúde sejam os mais extraordinários devido ao modo como os seus conceitos, alguns apresentados há mais de um século, têm sido confirmados pela ciência moderna. Os seus escritos centram-se em Jesus e saltam os elevados valores morais e éticos da tradição judaico-cristã. Apesar de muitos desses escritos serem dirigidos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, grandes proporções têm sido apreciados por um conjunto mais vasto de leitores. O seu popular livro Aos Pés de Cristo foi traduzido em mais de 100 línguas e venderam-se dele mais de 15 milhões de exemplares. A sua obra mais vasta é bem aceite, a série O Conflito dos Séculos, em 5 volumes que proporcionam o grande controvérsia entre Cristo e Satanás, desde a origem do pecado até a sua erradicação do universo. O impacto dos seus escritos sobre os indivíduos é profundo. Recentemente, o Instituto de Ministério da Igreja da Universidade Andrew fez um estudo comparando a atitude e a conduta cristã de adventistas que leem regularmente o médico missionário, o programa missionário mundial que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das mais vastas organizações mundiais protestantes de mais rápido crescimento. O material que escreveu abrange mais de 80 livros, 200 folhetos e panfletos e 4.600 artigos em periódicos. Sermões diários, testemunhos especiais e cartas compreendem outras 60.000 páginas de material manuscrito. O conjunto de assuntos abrangido por este material é assombroso. O seu conhecimento específico não se limita apenas a alguns campos restritos. O Senhor deu-lhe conselho em matéria de saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério das publicações, dieta apropriada, trabalho médico e muitas outras áreas. Talvez os seus escritos no campo da saúde sejam os mais extraordinários,
devido ao modo como os seus conceitos, alguns apresentados há mais de um século, têm sido confirmados pela ciência moderna. Os seus escritos centram-se em Cristo Jesus e exaltam os elevados valores morais e éticos da tradição judaico-cristã. Apesar de muitos cristãos terem sido dirigidos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, grandes porções deles têm sido apreciados por um conjunto muito mais vasto de leitores. O seu popular livro Aos Pés de Cristo foi traduzido em mais de 100 línguas e venderam-se dele mais de 15 milhões de exemplares. A sua obra mais vasta é o Conflito dos Séculos, em 5 volumes, que pormenoriza a grande controvérsia entre Cristo e Satanás, desde a origem do pecado até a sua erradicação do universo. O impacto dos seus escritos sobre os indivíduos é profundo. Recentemente, o Instituto do Ministério da Igreja da Universidade de Andrews fez um estudo comparando a atitude e a conduta cristã de adventistas que leem regularmente os seus livros e de outros que os não leem. O resultado do estudo salienta a influência dos seus escritos sobre aqueles que o leem. O estudo levou a estas conclusões: os leitores têm uma relação mais íntima com Cristo, maior certeza da sua situação diante de Deus e parecem conhecer melhor os seus próprios dons espirituais. São mais a favor de se gastar dinheiro com o evangelismo público e contribuem mais generosamente para os projetos missionários locais. Sentem-se mais preparados para testemunhar e participam efetivamente em mais programas de testemunho e serviço missionário. Mais facilmente estudam a Bíblia todos os dias, oram por pessoas específicas, reúnem-se em grupos de convívio e fazem o culto familiar diário. Vêm à igreja de um modo mais positivo, conseguem um maior número de conversões. O Espírito de profecia e a Bíblia. Os escritos de Ellen White não são um substituto para a Escritura. Não devem ser colocados ao mesmo nível. As Sagradas Escrituras são a única norma pela qual tanto os escritos dela como outros quaisquer devem ser julgados e à qual se devem submeter. A Bíblia como norma suprema. Os Adventistas do Sétimo Dia apoiam fortemente o princípio solo da Reforma, a Bíblia como seu próprio intérprete e só a Bíblia como base de todas as doutrinas. Os fundadores da Igreja desenvolvem as suas crenças fundamentais através do estudo da Bíblia. Não recebem essa doutrina através das visões de Ellen White. O principal papel dela durante o desenvolvimento das doutrinas foi orientar na compreensão da Bíblia e confirmar as conclusões encontradas através do estudo da Palavra de Deus. A própria Ellen White acreditava e ensinava que a Bíblia era a nova norma fundamental para a Igreja. No seu primeiro livro, publicado em 1851, disse ela: recomendo-vos, caro leitor, a Palavra de Deus como regra da vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela nunca modificou esta sua maneira de ver. Muitos anos mais tarde escreveu: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. São elas a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Em 1909, durante o seu discurso dirigido a uma sessão geral da Igreja, ela abriu a Bíblia, ergueu-se diante da congregação e disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. Em resposta a crentes que consideravam os seus escritos uma adição à Bíblia, ela mesma escreveu, dizendo: tomei a preciosa Bíblia e agrupei em torno os diferentes testemunhos dados para a Igreja. Não estáis familiarizados com as Escrituras se tivesses feito a Palavra de Deus o objeto do vosso estudo, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição bíblica. Não necessitais dos testemunhos, é porque negligenciastes familiarizar com o livro inspirado de Deus, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples
e diretos, chamando a atenção para a palavra de inspiração, ao quais negligenciaste obedecer, insistindo convosco para modificardes as vossas vidas de acordo com os seus ensinamentos puros e santos. Um guia para o estudo da Bíblia. Ela viu a sua obra como um meio de reconduzir as pessoas à Bíblia. Pouca atenção é dada à Bíblia e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e milhares à luz maior, a palavra de Deus. Escreveu ela, é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendida de todo o que sinceramente deseja entendê-la. Mas não obstante isto, há alguns que dizem fazer da palavra de Deus o objeto de seus estudos são encontrados vivendo em oposição direta que desejam, mas não, e alguns que dizem o objeto dos seus estudos são encontrados vivendo em oposição direta a alguns dos seus mais claros ensinos. Daí para que tanto homens como mulheres fiquem sem escusa, Deus dá testemunhos claros e decisivos a fim de reconduzi-los à sua palavra que negligenciam seguir. Um guia para a compreensão da Bíblia. Ellen White considera os seus escritos um guia para uma compreensão mais clara da Bíblia. Não se trata de apresentar outras verdades, mas pelos testemunhos Deus simplificou importantes verdades já reveladas, pondo-as diante do seu povo pelo meio que ele escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas o seu espírito, para que todos fiquem sem escusa. Os testemunhos escritos não se destinam a comunicar nova luz, e sim a gravar vividamente na alma as verdades da inspiração já reveladas. Um guia para a aplicação dos princípios bíblicos. Muitos dos seus escritos aplicam os conselhos bíblicos à vida de todos os dias. Ellen White deve ser instruída e expor alguns princípios gerais, oralmente e por escrito, especificando os perigos, erros e pecados de algumas pessoas para que todos fossem avisados, advertidos e aconselhados. Cristo prometera à sua igreja este tipo de orientação profética. Como Ellen White notou, o facto de Deus ter revelado a sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou necessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. O rap que se apresenta ao crente. A profecia do Apocalipse de que a testemunha de Jesus se manifestaria através do Espírito de profecia nos últimos dias da história da Terra desafia cada um de nós a não tomar uma atitude indiferente ou descrente, mas a pôr tudo à prova, reter o que é bom. Há muito a ganhar ou a perder, depender de fazermos ou não esta investigação que nos é ordenada. Josafo disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. As suas palavras continuam hoje a ser verdadeiras.